Bom dia. Bom sábado. Hoje, porque me ocorreu que não teríamos para a nossa irmã Ludmila quem possa fazer a tradução. Hoje é um sábado diferente em muitas linhas e em muitos pensamentos. Primeiro, eu não me recordo nos últimos 15 anos desde ter estado um sábado de Páscoa na igreja. Sempre estive no acompanhamento dos jovens nos acampamentos regionais, por isso é estranho estar no fim de semana de Páscoa na igreja, mais estranho ainda é estar a pregar, porque eu estou aqui, mas em parte o meu coração está a algures em Gouveia, juntamente com as atividades, mas afinal já não sou tão jovem assim, isso dá para ver pelas minhas madeixas, não tanto na cabeça, mais na barba, porque na cabeça já não se notam madeixas. Mas eu desejo a todos um bom sábado, não vou arriscar dizer a primeira palavra, mas um bom Shuboti. E eu peço-vos desculpa, mas volto a dizer, eu porque sabia que a irmã Ludmila hoje não teria cá o Isaac e eventualmente a irmã Laura não estaria para fazer a tradução, eu fiz algo que também não é usual em mim, que é fazer uma apresentação PowerPoint. E era isso que eu queria que vocês pudessem acompanhar, porque eu tentei que nesta apresentação PowerPoint tivesse o português e pudesse ter também a parte ucraniana para que esta nossa irmã possa acompanhar, não cada palavra, mas pelo menos alguns dos títulos que nós vamos aqui enquadrar e que nós vamos aqui poder perceber e ler um pouquinho. E nós muitas das vezes, quando pensamos em Páscoa, a nível mundial, independentemente da ideologia cristã que as pessoas possam ter, vem uma pergunta. Quando nós pensamos em Páscoa, pensamos em família, pensamos numa refeição com algo típico, algo especial da zona onde nós estamos. Pensamos nos países mais ocidentalizados numa caça aos ovos de Páscoa ou aos coelhinhos de chocolate, por aqui e por ali. Muita gente pensa em várias coisas a este respeito. Mas o que é a Páscoa, afinal? Então, está aqui aquilo que nós podemos pensar acerca do que nós pensamos da Páscoa. Alguns dos jovens adventistas, quer em Portugal, quer noutros locais, podem pensar num acampamento regional, com coisas divertidas, com molhas à mistura, porque normalmente no fim de semana da Páscoa é raro não chover nos acampamentos. Mas eu pedia que quem queira pegar na sua Bíblia e acompanhar, nos possa ajudar a perceber o que é a Páscoa, e isso está em Êxodo, no capítulo 12 e nos versículos 26 e 27. E a pergunta que aqui está, e eu vou ler da minha Bíblia, apesar da tradução ser um pouquinho diferente, mas o texto está aí para poderem acompanhar, que é: quando vossos filhos perguntarem que rito ou que culto, dependendo das traduções, é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, Páscoa é um momento de culto e adoração a Deus pelo processo da libertação que aconteceu não só aos filhos de Israel no momento em que saíram do Egito, mas também a cada um de nós quando o Senhor entra nas nossas vidas, toca os nossos corações, nos afasta do pecado e nos toma para Ele como seus. É a festa, é o culto, é a adoração pela libertação que o Senhor pode proporcionar a cada um de nós. Depois ainda temos mais alguns aspectos que nós podemos acompanhar, e os tópicos que no capítulo 12 ainda temos sobre a Páscoa. No versículo 4 temos lá:
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele ou um vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. E as primeiras vezes que eu li isto, eu não entendi. Mas há pouco tempo eu percebi. As bênçãos que Deus tem disponíveis para nos oferecer são na medida exata daquilo que nós podemos receber. Então o conselho para que se um cordeiro fosse muito, o cordeiro de um ano, fosse muito para uma família, devia-se juntar pelo menos uma família, ou talvez duas, para que a quantidade de carne disponível no cordeiro fosse a medida exata que cada um pudesse comer. As bênçãos que o Senhor Jesus tem disponível para nos dar não é nem para glutonaria, nem para desperdício. É na medida exata da capacidade que cada crente tem para receber as bênçãos que o Senhor tem disponível para nos oferecer. Diz-nos o versículo 5, um cordeiro ou um cabrito, ou, noutras traduções, um filho de ovelha ou filho de cabra, sem defeito. Esta era a indicação. O animal limpo podia representar Jesus, aquele que nos criou, mas que veio para nascer como um menino, crescer e vir a morrer por nós, sem defeito, porque este animal não devia ter defeito ou mancha, porque Jesus na sua vida, quer física, quer intelectualmente, também não tinha um único defeito, um único pecado, uma única mancha no seu caráter. E esta é a imagem que nós temos que pensar acerca de Jesus. Versículo 9. No versículo 9 temos outra indicação que nos diz: não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Assado no fogo por causa, precisamente do fogo, da provação, do desafio, da angústia a que Jesus esteve sujeito para morrer por cada um de nós. Ok? Temos os termos muitas vezes apresentados na Bíblia como proféticos, que é o ouro para ser purificado é colocado no fogo. Pois Jesus, como diz o livro de Hebreus, em tudo como nós foi tentado, mas sem pecado. Então, este animal devia ser assado diretamente no fogo. E no versículo 11, desta maneira comereis, cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão, comei-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. E quando nós às vezes pensamos na Páscoa como um momento para estar descontraído em família, se calhar empanturrarmos um pouco a barriga, estarmos ali depois sem fazer nada o dia todo, a indicação é que esta era a refeição da noite, do jantar, mas não era para ficar em casa, ou serão? Era para estar vestido, de cinto posto, sandálias nos pés, cajado na mão, porque a qualquer momento era para ser dada a instrução de sair, abandonar o Egito. Não é mais a tua terra. A minha pátria não é aqui. E eu quando digo aqui, não é por ser Aveiro, não é por ser Benguela, não é por ser São Tomé, não é por ser qualquer outra parte do Brasil ou da Ucrânia. A nossa pátria não é aqui, porque Deus prometeu resgatar-nos e levar-nos para um local melhor. E então, como vocês viram no início, eu coloquei a palavra pecador com depois um S a uma cor diferente ou entre parênteses. E nós vamos partir do princípio do pecador para chegar ao pescador, em que é introduzido apenas um S. E eu fiz aqui uma brincadeira com letras ou com palavras, como P, pecador perdido. Com E eu posso colocar egoísta, enfermo, escondido, como Adão e Eva se esconderam depois de terem pecado. Posso sentir-me culpado, sem hipótese de perdão. Mas abatido, a sentir-me a afundar, em agonia. Pecado é desobedecer, é sentir-me despido, é estar em dívida.
e uma dívida que eu não posso pagar, estar em oposição a Deus, ser ofensivo. Isto é aquilo que é o pecado. E agora, a proposta que eu vos faço, para além da rebeldia e da recusa de estarmos de bem com Deus, a proposta é pensarmos o que é que a Páscoa nos pode oferecer. E então, tem um Pai que pode pagar e tem a porta, que é o próprio Jesus. Um Deus cheio de amor, que nos oferece salvação. Temos um sumo sacerdote que se ofereceu em sacrifício por mim, por ti, por cada um de nós. Ele oferece-nos cura, o Cordeiro, o caminho. E aqui o caminho, eu quero que nós pensemos, porque às vezes em algumas religiões cristãs, temos algumas pessoas que quando não têm o cuidado de interpretar corretamente a Escritura, começam a inventar coisas para o anticristo. Ok? E aqui, basicamente, aquilo que nós temos que perceber como anticristo é: Cristo é o único que morreu por mim e que ofereceu a sua vida por mim, e Ele é o único caminho que me conduz à salvação. Qualquer outra proposta de possível salvação ou de acesso ao céu é um método, é uma maneira que não obedece aos princípios que Cristo nos confiou, e isso representa aquilo que é o anticristo. Salvar-me por outro meio ou outro método que não seja aquilo que Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, me apresenta como meio de chegar à salvação. Em que é que isso resulta? Em não salvação. Termos a oportunidade de obedecer e de ser participantes na obra e poder participar em ajuntar. Como Jesus chora olhando para baixo para Israel a partir do Monte das Oliveiras, e ele chora dizendo: quantas vezes Israel, quantas vezes Jerusalém, tentei eu como a galinha junto aos seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. O propósito que Deus tem com a Páscoa é voltar a juntar aquilo que foi disperso por causa do pecado. E nós podemos continuar a ler e a acompanhar em João, no capítulo 14, aquele texto que todos nós bem conhecemos, que é aquela promessa de João 14, 1 a 3, que nos diz o próprio Jesus: não se turbe, não se aflija, não se angustie o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E depois diz que Jesus nos vai preparar lugar. E eu costumo perguntar a cada jovem com quem eu às vezes tenho estudos bíblicos ou na classe de jovens, quando Jesus diz: vou preparar-vos lugar, ele quando subiu ao céu foi numa de empreiteiro? Foi construir casas e condomínios para poder termos a nós lá todos? Não. Quando Jesus diz: vou preparar-vos lugar, é: se tu aceitares a minha morte por ti, no juízo investigativo que vai haver no céu, quando o teu nome for falado, eu vou mostrar as minhas cicatrizes e eu vou dizer: eu morri pelo Manuel, pela Maria, pela Evelyn, pelo Kim, eu morri por ti. Então tu passas a ter lugar no céu. Quando Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar, não, ele não vai construir casas. Porque o Senhor Jesus, desde a criação, tudo aquilo que existe, aconteceu pela sua palavra, pela sua ordem e apareceu. Ele não precisava de ir construir casas. Ele precisava que o meu coração o aceite, para que ele possa interceder por mim no céu, junto do Pai. Para que ele possa dizer que os pecados que eu cometi me são perdoados, porque ele pagou o preço em meu lugar. E então eu poder ser aceito como filho. E depois ele diz no versículo 6, porque entretanto começa a dizer que é para os seus discípulos que conhecem o caminho a seguirem, e Tomé, numa das suas saídas, ele pergunta: mas nós não sabemos para onde é que tu vais, como é que nós podemos saber o caminho? E então Jesus volta a esclarecer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui a questão que nós temos aqui para poder acompanhar, que é brutal. Caminho, volto a dizer aquilo que eu já disse,
não existe outra forma para eu poder ser salvo a não ser aceitar Jesus, que morreu por mim. A verdade, porque desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus é chamado Eu Sou. E Ele, às vezes, para esclarecer, diz: Eu sou o que sou. É a verdade. Deus não muda. E nós estudámos há muito pouco tempo na escola sabatina que esta é a grande vantagem do Deus que nós adoramos. É que Ele não muda, independentemente do seu temperamento, ficar desapontado connosco. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não era como os ídolos e os deuses de todos os povos pagãos do passado e se calhar de alguns povos da atualidade, em que muitas das vezes, dependendo do temperamento daquele Deus ou daquela deusa, teríamos que fazer coisas macabras para tentar aplacar a sua ira, para permitir que Ele se compadecesse de nós. Mas o Deus Eu Sou não muda. E se Ele prometeu que me vai resgatar, e se Ele prometeu que me vai salvar, Ele fala-o-á sem qualquer tipo de hesitação. E depois a vida. Vida, Deus como fonte, não só para criar, mas também para redimir quando eu me desviei, quando eu pequei, quando eu me afastei, quando eu virei costas a Deus. Mas ainda assim Ele está disponível, assim que eu me arrependa, para poder ser redimido. Jesus continua a falar. E continua a falar no versículo 11, em que Ele diz: crede em mim, pelo menos creiam que eu faço as mesmas obras que o Pai. Então, como nós vemos noutros locais da Bíblia, pelos frutos conhecereis. Era possível e era quase obrigatório que os fariseus, os saduceus, os estudantes da escola dos profetas reconhecessem Jesus como o Messias pelas obras que Ele fazia, comparadamente com aquilo que acontecia e que estava descrito na lei e nos profetas, ou seja, nos escritos de Moisés e nos outros profetas, sejam os profetas maiores ou os profetas menores que estão na Bíblia. Versículo 12 diz-nos lá: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sim, aqueles que se apaixonam por Jesus, por aquilo que Jesus fez por mim, poderão igualmente fazer obras semelhantes ou até maiores, está a dizer o próprio Jesus, do que aquelas que Ele fez enquanto esteve aqui na Terra. E nós às vezes achamos que hoje em dia já não há milagres. Nós achamos hoje em dia que já não existem manifestações da parte de Deus que nos podem tocar ou nos podem perceber. O problema não está em Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo, eu sou. Se calhar a minha relação com Ele é que está fraquinha. Versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aquilo que nós pedirmos a Deus, em seu nome, Ele fará por nós, para que o Pai seja glorificado através do próprio Filho e que Deus seja reconhecido como dono e Senhor do universo. Então, se há coisas que não estão a acontecer na minha vida, é porque se calhar o meu relacionamento com Deus, ou aquilo que eu tenho pedido a Deus, ou não tenho sequer feito qualquer pedido. E por isso não acontece. 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E depois termina com: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos que o Senhor nos transmite, a sua lei é uma lei de amor. Porque a lei, os 10 mandamentos, são a representação do caráter de Deus. É quase como o bilhete de identidade ou cartão de cidadão. É assim, nós quando apresentamos às autoridades o nosso cartão de cidadão, as autoridades ficam com uma noção de quem eu sou. Quando Deus apresenta os 10 mandamentos, faz exatamente a mesma coisa. Permite dar uma noção de quem Ele é. Agora, conhecer exatamente Deus, é necessário que haja um relacionamento próximo, uma vivência diária,
porque qualquer um de vocês, ou um familiar vosso, ou pegar no vosso cartão de cidadão ou passaporte e o mostrar, e bem, tem aqui a fotografia, diz a altura, o número da Segurança Social, mas se vocês conhecessem esta pessoa como eu conheço, e é isso exatamente. Nós, quando vemos a lei de Deus, os seus 10 mandamentos, nós podemos ter algumas interpretações. Mas quem é verdadeiramente seu filho pode dizer a mesma coisa. Se vocês conhecessem Deus como eu conheço, se vocês soubessem aquilo que Deus já fez por mim, então vocês conheceriam que este bilhete de identidade, este passaporte não representa, porque é muito mais do que isto, aquilo que Deus tem para me oferecer. E na realidade, é aquilo que Deus tem para me oferecer. E é por isso que agora entra aqui aquela brincadeira que eu vos queria chamar a atenção. Como é que eu passo do pecador para pescador? É quando eu introduzo a Páscoa, a intervenção de Deus na minha vida, e me torna de um pecador amorfo, escondido, envergonhado, humilhado, obstinado, contrário à vontade de Deus, em alguém que agora está disponível para poder trabalhar. Porque Jesus disse, quando chamou os seus discípulos, eu vos farei pescadores de homens. Sim, não é para pesca desportiva, de andar ali a apanhar o peixinho A ou o peixinho B, etc, etc. Aquilo que Deus nos chama é que eu passe de pecador para o processo de transformação para pescador. Ou seja, para participante na tarefa e na obra que o Senhor Deus está à espera que eu desenvolva. Não é para eu ficar sentado em casa, simplesmente a encher a barriga no momento da Páscoa, que eu recordo a vinda do Senhor Jesus. Não é simplesmente para nós ficarmos aqui sossegados, enquanto igreja, sentados a ouvir e a achar que sim, senhora, foi um sermão até bonito, até tocou mais o meu coração, ou a pessoa, nem a gravata combinava com o resto, ou outra coisa qualquer, ou outro tipo de coisas. Não é esse o convite que Deus está a fazer hoje. O convite que Deus está a fazer hoje é: se me entregaste o teu coração, eu quero-te como colaborante do meu lado. Eu já te disse que tu podes fazer obras ainda mais fantásticas do que aquelas que eu fiz. Acharam maravilhosos os milagres que Jesus fez há cerca de 2000 anos atrás? Pois, se pedires, Deus pode fazer através de ti, mas através do seu poder, milagres iguais ou mais fantásticos ainda. Deus é o mesmo. A sua capacidade de fazer milagres é a mesma. A única coisa que muda, e que nós já estudamos no momento da escola sabatina também, é que a noiva, a esposa, cada um de nós é falho. E às vezes ficamos a olhar para as nossas falhas, a olhar para o nosso umbigo, a carpir mágoas e a ficarmos ali parados. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus é chamado na Bíblia, no início de João, como o Verbo. Aquele que pela sua voz, pela sua ordem, as coisas acontecem. E Deus está hoje, e no passado, e amanhã e no futuro a dizer-te: faz coisas de acordo com aquilo que eu te peço, para que o testemunho possa avançar. Então, aqui uma nova visão da Páscoa. Se eu perceber esta parte, se me sentir perdoado, eu vou ficar tão alegre que vou desejar participar no serviço, manter o meu compromisso, aproveitar a oportunidade, e eu quero participar agora. E é este o desejo da Páscoa. Porque, como diz em Mateus 24, nos versículos 13 e 14, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Sim, da mesma maneira como o cordeiro era para ser assado no fogo, não quer dizer que nós, filhos de Deus, adotados para o céu, não vamos passar por provações. Jesus disse: no mundo tereis provações, mas
Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz aqui também, aquele que perseverar até ao fim, vencerá, porque será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. E então virá o fim. E este é o aspecto que representa na totalidade a Páscoa. Porque no ritual hebreu, a Páscoa representava a morte de Jesus que iria acontecer lá à frente. Mas já apontava para o sacrifício no momento da libertação. E então, durante vários séculos, a adoração da Páscoa foi feita até ao momento de Jesus. E este simbolismo acontecia diariamente no templo e com a festa particular. Em qual mês do ano? Também não vos vou dizer. E de estudar logo à tarde se não tiverem nada para fazer. Mas quando Jesus na cruz disse, está consumado, e expirou, aquele cordeiro do sacrifício da tarde, que estava para ser degolado pelo sacerdote, para ser oferecido em propiciação, com o tremor de terra que aconteceu naquele momento, fugiu. O véu que dividia a parte santa do lugar santíssimo no templo rasgou-se de alto a baixo para demonstrar que passava a existir comunicação entre a parte santa e a parte santíssima, que já não precisava da representação de um animal e a morte de um animal, porque a verdadeira insígnia, o verdadeiro exemplo, tinha acabado de morrer por mim. Tinha acabado de morrer por ti. Então já não era preciso mais utilizar a pedagogia através da morte dos animais, porque aquilo para o qual aquela morte apontava tinha acabado de acontecer. Então deixa de haver Páscoa. Passa a existir Santa Ceia. A Páscoa fez sentido desde a saída do Egito até à morte de Jesus. Desde a morte de Jesus até ao seu regresso a esta terra, passa a existir Santa Ceia. E há uma nova promessa. E é uma promessa brutal, que eu acho que o Criador do Universo se priva. E ele diz, depois de ter estado com os seus discípulos, e desde agora, até que eu venha, não beberei mais deste sumo de uva, até que venha para vos buscar. E é esta maravilha que às vezes nós não conseguimos compreender. O Deus, Criador do Universo, o meu Redentor, priva-se de várias coisas. Privou-se do seu corpo perfeito para viver num corpo da humanidade. Sim, porque é importante que vocês recordem, no céu, o único que vai ter cicatrizes é Jesus. Nenhum de nós terá, porque quando o nosso corpo for renovado, eu voltarei a ter cabelo outra vez e todas as cicatrizes que eu acumulei ao longo de quase 50 anos vão desaparecer. Mas as cicatrizes nas mãos, no lado, nos pés de Jesus e provavelmente aquelas cicatrizes da coroa de espinhos, das chicotadas nas suas costas, vão estar lá para me recordar aquilo que Ele fez por mim, para eu me lembrar que era eu que deveria ter sofrido aquilo. E mais, o Senhor Jesus, eu já tenho dito isto várias vezes, privou-se de ser bonito. A Isaías 5,53 diz que Deus não tinha beleza ou parecer para que o desejassem. Jesus não quer ser desejado pela sua aparência, mas pela mensagem que Ele tem. Então, privou-se do seu corpo celeste para um corpo humano que não era bonito, para morrer como servo, indesejado, de quem toda a gente desviou o seu rosto. E ainda, desde que ascendeu aos céus, não bebe do sumo de uva para poder celebrar esse momento quando nós, os salvos, pudermos estar com Ele no céu. E é esta mensagem, é este desafio que Ele faz. Então é esta a missão que eu tenho, que é pregar a toda a nação e a todo o povo. Para quê?
para que todas as pessoas possam ter conhecimento deste amor e possam tomar a sua decisão. Não, Deus não me obriga a eu a ser salvo. Não. A única coisa que Deus faz comigo é dar-me a oportunidade de ter conhecimento para eu escolher. E quando eu tiver escolhido, então virá o fim. Quando todas as pessoas no mundo puderem ter tido a sua opção, então virá o fim. Porque Deus é um Deus justo e Ele prometeu que a cada um dará a sua oportunidade de escolha. Por isso, meus estimados amigos, visitas, quem nos acompanha através da internet, uma boa Páscoa. Thank you.